Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar as classes de conjugação, tá? E o que são classes de conjugação, né? Vão ser as classes de equivalência com respeito à relação de conjugação, certo? Que a gente viu alguns vídeos atrás, tá? Antes de ver a definição das classes de conjugação, escrita direitinho, vamos lembrar como é que funciona a relação de conjugação, tá? Então a gente começa pensando aí no grupo G, certo? E aí a gente vai dizer que dois elementos, né? A gente vai falar aqui de um x e de um y. A gente vai dizer que o y é conjugado de x. Quando é que a gente vai dizer isso? A gente vai dizer isso se existe algum cara no grupo, que a gente vai chamar de G, tal que você pode escrever o y em função de x usando esse elemento G, da seguinte forma. Certo? Quando você consegue escrever o y dessa forma aqui, você está dizendo que o y é um conjugado de x, tá? Porque nessa expressão aqui, o x está sendo conjugado pelo elemento g, tá? Então, se existe um g, de modo que você pode expressar o y como um conjugado, né? Como um conjugado de x, então você diz, claro, que o y é um conjugado de x, ou seja, o y vai se relacionar com o x segundo essa relação, tá? Se você quiser, você pode dizer que o x se relaciona com o y também, porque a gente já viu que essa relação é uma relação de equivalência, tá bom? Então, vamos aqui para a definição, certo? Montando aqui novamente o nosso contexto, a gente trabalha com um grupo G e um elemento desse grupo G que a gente está chamando de x, tá bom? E o que vai ser a classe de conjugação do x? Vai ser a classe de equivalência com respeito a essa relação de equivalência que eu acabei de lembrar a vocês, né? Então, como é que vai ficar isso? Ó, aqui é notação, tá, gente? A gente vai denotar a classe de conjugação do elemento x com esse símbolo aqui, tá? O C índice x, certo? Isso vai ser a classe de conjugação do x. E, por definição, o que é isso? Isso é o conjunto formado pelos elementos do grupo que se relacionam com esse elemento x que manda na classe, certo? Se eu estou olhando a classe de conjugação do x, então isso é o conjunto dos elementos do grupo que são conjugados de x, tá bom? O que é que isso me diz? Isso me diz que a classe de conjugação vai ser o conjunto dos elementos do grupo que são conjugados de x, ou seja, que podem ser escritos dessa forma para algum g em g, certo? Ou seja, o conjunto dos y em g, tais que você pode escrever esse y como o x sendo conjugado por algum elemento do grupo G, certo? E já que isso é o conjunto dos elementos que são escritos dessa forma, a gente pode escrever, né, dessa forma aqui, tá bom? A gente pode dizer que a classe de conjugação de x é o conjunto dos resultados de operações como essa, né? Porque essas operações aqui são nada mais nada menos do que conjugações de x. A gente está pegando o elemento x, né, que é o representante aí da classe, e a gente está conjugando ele usando elementos de g, tá? Então, se você quer encontrar a classe de conjugação de um elemento aí do grupo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse elemento, que é o x, e realizar essas operações aqui, considerando todos os elementos do grupo G, certo? Por isso que é interessante a gente trabalhar com classes de conjugação em grupos finitos, tá bom? Que aí a gente pode fazer todas essas contas aqui, tá bom? E por isso que eu escolhi esse exemplo aqui, tá? Para mostrar para vocês. Aqui a gente vai trabalhar com um grupo finito, né, que é o nosso D4, que é o grupo das simetrias aí do quadrado, né? E aí a gente vai encontrar a classe de conjugação dessa simetria aqui, tá? Então, lembrando, isso aqui é o D4, né? Isso aqui é o que? Isso aqui é a rotação de 90 graus, rotação de 180 graus, rotação de 270 graus. Isso aqui vai ser... Agora, para me lembrar, S1, cadê S1 aqui? S1 muda o 2,4, acho que vai ser a reflexão com relação ao eixo 1,3, né? Enfim, se você quiser dar uma olhada, a gente tem um vídeo só sobre o grupo D4 aqui no canal, tá?
Mas enfim, para ajudar a gente, eu coloquei aqui a expressão de cada permutação do nosso grupo D4, né? A expressão em forma de permutação, tá? E aí a gente pode calcular a classe de conjugação desse elemento. Como é que a gente vai fazer para calcular a classe de conjugação desse elemento? É só a gente pegar o S1 e conjugar ele usando cada um desses 8 elementos aqui, certo? Isso, de fato, dá um trabalhozinho, tá? Porque você tem que fazer algumas contas. Você tem que pegar o S1, conjuga com a identidade, né? Que é o primeiro elemento, depois conjuga com o R1, na verdade aqui tem o inverso. Aí S1, aí pega o inverso de R1. Então você precisa saber quem é o inverso do R1 e sai fazendo isso com todos os outros aqui, certo? É claro que eu não vou fazer isso agora, é claro que eu já preparei isso para vocês, tá? Aqui eu coloquei a tábua de multiplicação do nosso grupo D4, tá? E lembrando, a gente quer encontrar a classe de conjugação do S1, certo? Então a gente teria que fazer todas essas contas aqui. Claro, eu já coloquei aqui as respostas para vocês, né? E você vê que todas as respostas ou vão ser S1 ou vão ser S2, certo? Então a classe de conjugação do S1 aqui no nosso grupo D4 vai ter somente esses dois elementos aqui, certo? Vamos verificar aqui algumas contas para você realmente acreditar no que eu estou dizendo, né? Como é que a gente realiza a operação aqui no grupo D4? Vamos realizar. Essa aqui é óbvia, né, gente? O inverso, né, da identidade é a própria identidade e compor esse cara com identidade à esquerda e à direita vai dar ele mesmo. Então vamos pensar nesse cara aqui agora, certo? A gente vai pegar aqui primeiro o R1, então vamos pegar o R1 aqui e operar com o S1. Então a gente opera com o S1 aqui, a gente vai encontrar o S3, né? É só fazer isso aqui, tá? Então o que a gente tem? A gente tem que isso aqui é o S3. Agora a gente precisa saber quem é o inverso do R1. Para me descobrir o inverso do R1, é só eu olhar aqui na linha do R1 até encontrar a identidade e aí eu subo, tá? Para essa linha superior. E o cara que eu encontrar vai ser o inverso do R1. Então, no final das contas, eu vou operar o S3 com o R3, já que o R3 é o inverso do R1, tá? Então, vamos fazer essa conta. S3 com R3. Então, eu pego o S3 aqui, eu pego o R3 aqui, e aí eu vejo o que dá. Vai dar exatamente aqui o S2, que é o resultado que a gente encontra aqui, tá bom? Então, é assim que a gente realiza as operações em D4, usando a tábua aí que eu coloquei, né? Para facilitar aqui a nossa vida. Vamos fazer só mais uma. Vamos fazer, sei lá, essa aqui, por exemplo. Vamos testar essa aqui, né? Não, pronto, vamos fazer a U. Tanto faz, vamos fazer essa aqui, beleza. Então, vamos pegar S3 com S1, vai dar o quê? Vai dar R1, né? Então, aqui a gente pegou isso aqui e deu R1. Agora, eu preciso procurar o inverso de S3. Então, eu venho aqui no S3, encontro a identidade e subo. O inverso de S3 é o próprio S3. Então, eu vou ter que operar esse R1 com o S3. Então, vamos lá. Eu pego o R1 e opero com S3. Isso vai dar o S2, que é o resultado que a gente encontrou aqui. Tá bom? Então, é assim que a gente realiza as operações, certo? E aí, realizando todas essas operações, a gente vê que a classe de conjugação do S1 vai ter somente ele mesmo. Claro que tem que ter ele mesmo, né, gente? Porque é uma relação de equivalência, então, em particular, ela é reflexiva. Então, todo elemento vai estar na sua própria classe de equivalência, no caso, classe de conjugação. E, além dele, a gente vai ter o S2 aí, tá? Que o S2 ele pode ser escrito como um conjugado de S1. Por exemplo, está aqui, né? O S2 escrito como um conjugado de S1, certo? Então é isso, pessoal, tá? A definição de classe de conjugação é simples e eu trouxe esse exemplo aqui que a gente pode verificar todas as contas aqui, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like e até o nosso próximo vídeo.